Bem-vindos ao Thinking Competition, o podcast da CS Associados sobre concorrência, negócios e regulação económica. Este é um espaço para pensarmos com liberdade sobre os mercados de hoje e de amanhã. Queremos sacudir as ideias feitas e ligar as tendências que se desenham num mundo em mudança acelerada. Queremos perguntar porquê incansavelmente. Juntem-se a nós neste caminho. Bem-vindos a mais um episódio do Thinking Competition, o podcast de concorrência da CS Associados. O nosso convidado de hoje é um velho amigo, o professor Álvaro Nascimento, que eu conheço desde os tempos em que se faziam OPAs gigantes no mercado português. Já passaram alguns anos. O Álvaro Nascimento é economista, licenciado na Faculdade de Economia do Porto, doutorado em Finanças pela Cass Business School do Reino Unido. Foi durante vários anos diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Católica no Porto e é atualmente reitor da Universidade de Fernando Pessoa, também no Porto. Entre muitas outras coisas, foi administrador e chairman da Caixa Geral de Depósitos e consultor em grandes empresas como o BPI e o Grupo Sonai. No pouco tempo que lhe resta, é consultor económico em temas de concorrência e de regulação em mercados, sobretudo como o financeiro e das telecomunicações. Álvaro, muito obrigado por estar hoje connosco. É um prazer estar consigo outra vez, ainda que remotamente. Hoje vamos falar um bocadinho de temas que eu sei que lhe são caros e a mim também, mas o Álvaro percebe deles, ao contrário de mim. Temas de organização industrial e de consolidação. Nos últimos tempos, recentemente, especialmente na Europa, talvez o relatório Draghi do final do ano passado seja a manifestação máxima desta tendência. Voltou à baila uma certa obsessão com a escala e com uma suposta falta de dimensão das empresas europeias. A consolidação volta hoje a ser falada como um dos principais caminhos para reforçar a competitividade das economias e para a Europa recuperar de um certo declínio económico que hoje se vai notando, que se foi instalando nos últimos 20 anos. Nós que trabalhamos em controle de concentrações há muito tempo, sabemos que as eficiências, através de ganhos de escala, são o argumento clássico de quem quer comprar. O argumento é: eu preciso de comprar, preciso de integrar esta empresa na minha para poder competir no mercado. E, na verdade, as economias de escala existem, ou seja, normalmente, à medida que a quantidade produzida aumenta, os custos médios caem. Uma dimensão maior tende a resultar em custos mais baixos. Mas é aqui que as coisas se tornam interessantes, se pensarmos em como é que isto funciona realmente. Porque, e este é o primeiro tópico que lhe lanço, Álvaro, se a dimensão ou a escala das empresas aumenta a eficiência produtiva, no sentido em que o custo de produção de cada unidade vai baixando à medida que a escala da empresa aumenta, então o monopólio deveria ser o modo de produção mais eficiente, aquele que consegue custos médios mais baixos. Mas se assim fosse, não deveríamos ter apenas uma empresa a produzir cada produto? Porquê que temos várias marcas de tudo? Bom, essa é uma questão que dá para... É uma questão de um elefante, certo? Que a gente tem que partir às postas para poder responder. Começando, se calhar, por uma questão mais genérica, para começar. É assim, a economia de escala tem um limite físico. A economia de escala resulta de vários fatores, de uma forma simples. A primeira delas resulta, naturalmente, de utilizar ao máximo uma determinada capacidade instalada, que tem um custo fixo. E a segunda resulta de um conjunto de capacidades ou poderes negociais que as empresas obtêm quando têm dimensão relevante. E esse, além de mais, é um dos temas da concorrência. Ou seja, à medida que uma determinada infraestrutura existente é melhor utilizada, eu diluo mais o custo fixo. À medida que tenho mais poder negocial, sou capaz de negociar custos de abastecimento mais baixos e, eventualmente, poderei ser capaz de negociar preços de venda mais elevados. No entanto, a escala não tem nada a ver com a venda, só tem apenas a ver com a parte associada aos custos. Portanto, o que significa, desde logo, que existe um limite físico para essa economia de escala se manifestar. Primeiro, o limite físico da capacidade instalada. Segundo, o limite físico da minha capacidade negocial. Portanto, uma empresa única no mundo, eu diria em abstrato, é conceptualmente impossível, certo? Ou seja, há um momento no qual a escala se esgota e o efeito e não há mais. Coisa distinta do que se passa atualmente é que a escala que hoje em dia tanto se fala é uma escala associada a novos negócios, ou ainda uma economia de escala associada a novos negócios que não existia no passado. E estou a falar sobretudo na escala das empresas da economia digital. Ou seja, se até hoje a escala tinha sobretudo a ver com uma dimensão física
de a coisa poder ser usada numa fábrica, por exemplo. Eu não posso utilizar mais do que 10 metros quadrados e de repente não posso lá meter mais pessoas dos que cabem nesses 10 metros quadrados. O que a economia digital trouxe foi uma noção de escala diferente, que é a capacidade de replicar ad infinitum a utilização de uma determinada plataforma, por exemplo, permite que o custo unitário convirja para zero. Ou seja, no que hoje em dia se chama a economia da plataforma, das plataformas da Uber, da Amazon. O custo fixo é o custo de desenvolvimento. Se quisermos numa terminologia abusiva de telecomunicações, é o custo de acesso. Portanto, eu desenvolvi a estrutura e não vou ter que gastar mais, ou melhor dizendo, vou ter que gastar, mas é apenas a atualização, e podemos falar sobre isso depois a seguir. Mas uma vez feito esse investimento, quanto mais tráfego eu gerar sobre essa plataforma, mais eu consigo diluir esses custos. E aí a escala é, eu diria, praticamente infinita. Teoricamente infinita. Há um economista, um pensador, não é verdadeiramente economista, que se chama Jeremy Rifkin, que aqui há uns anos atrás escreveu um livro que se chamava Zero Marginal Cost Society, que é a nova tecnologia que nós estamos a viver faz com que os custos de desenvolvimento do produto sejam sobretudo custos fixos, o que significa que as empresas têm uma tendência, uma propensão muito grande a forçar a venda, ou seja, a ter volumes de vendas bastante elevados para poder diluir ao máximo esses custos de produção e com isso ganhar competitividade. Portanto, e esse, eu diria, são algumas das nuances, ou seja, o que nós hoje temos é um novo modelo de organização produtiva, que não é mesmo do passado, em que há segmentos desse tecido produtivo que têm, de facto, economias quase infinitas, ok? E com economias quase infinitas, levanta-se um problema severo, que vocês conhecem tão bem e que liga com a concorrência, que é se eu devo ou não devo limitar as empresas com esta dimensão de poderem operar e ser quase monopolistas, certo? E essa é a grande diferença entre os Estados Unidos e a Europa, a que a Europa é um bocadinho muito mais protetora do mercado ou dos concorrentes do que nos Estados Unidos, pelo menos tem sido assim historicamente, e por isso nós notamos a cada momento nos jornais que as empresas americanas se queixam, estou a pensar da Google, estou a pensar da Apple, de uma série delas, se queixam das restrições que lhes estão a ser impostas na Europa, que têm vários matizes, certo? Não necessitam de ser uma proibição tout court, mas pode ser proibição de, por exemplo, utilizar excessivamente determinados dados que lhes permitiriam crescer demasiado no mercado. Portanto, há aqui muitas nuances e muitas vezes misturam-se várias questões. No que diz respeito ainda à escala, e só para ficarmos um bocadinho com paralelismo com o passado, isto não é muito diferente do que deu origem ao Antitrust Act nos Estados Unidos. Ou seja, se nós recuarmos na história, nós assistimos a uma coisa semelhante, certo? Nós assistimos, sobretudo, estou a pensar na Rockefeller, em princípio, se quisermos, ou na Standard Oil, que em determinado momento entenderam que quanto mais conseguissem juntar negócios, mais eficiências ganhariam. E na altura não estaríamos a falar das dimensões que estamos a falar hoje, mas é a mesma lógica, ou seja, a tecnologia tinha permitido, no momento, do ponto de vista industrial, que as empresas, que se fossem maiores, conseguiam reduzir os custos de produção. Permitiu ainda perceber que se além do mais diluíssem por outras atividades, que é aquilo que os economistas chamam de economia de gama, portanto, que é, eu vou ainda distribuir os custos não apenas por mesmo produto, mas por outros tipos de produtos que lhes são substitutos ou complementares, não importa aqui para o caso, eu tenho vantagem em fazer crescer o meu grupo e fazer grandes conglomerados. E essa é uma situação que se repete a cada momento que nós temos inovação tecnológica, ou seja, há determinados segmentos, quando eu tenho inovação tecnológica, há determinados segmentos que ficam sob pressão e mudam as estruturas produtivas. Portanto, e esses segmentos podem crescer em valor e podem crescer em dimensão. Qual é o problema que surge no meio disto tudo? É que associado a esta dimensão e associado a esta economia de escala, se eu não conseguir continuar a promover a concorrência, eu tenho um problema de mercado ou de exploração do poder de mercado, que acontece em todas as dimensões, acontece desde o mercado de trabalho até ao mercado do produto. Normalmente as autoridades de concorrência estão mais preocupadas com o mercado do produto, mas nós sabemos, por exemplo... Agora, recentemente também, com alguma atenção ao mercado de trabalho, sim. Mas hoje vemos o que é que se passa, por exemplo, na Amazon, em que temos os trabalhadores a queixarem-se, vemos o que é que se passa numa Uber, em que se discute se os prestadores de serviços são trabalhadores ou não são trabalhadores, têm direito ao trabalho, são precários, deixam de ser precários. Ou seja, na realidade isto traz um conjunto de tensões
que leva as autoridades da concorrência a intervir. E com o tal paralelismo com o passado, aconteceu assim com a Standard Oil, certo? O Antitrust Act forçou a partição. Estou a pensar nas telecomunicações com a AT&T, que foi obrigada a regionalizar-se para perder o monopólio nacional para exercer menos poder, ou seja, para que houvesse a capacidade de entrar um conjunto novo de operadores que pudesse disputar o mercado e simultaneamente não cristalizasse. E, portanto, há aqui sempre um juízo de valor. Okay? Portanto, na escala, de facto, há sempre um juízo de valor associado ao saber se a economia de escala é mais importante do que a concorrência, se quisermos, sabendo nós que se a economia de escala é demasiado grande e fragilizar a concorrência, eu posso ter um problema de curto prazo, que é estou a penalizar já no imediato trabalhadores, consumidores, e no longo prazo estou a cristalizar a indústria, porque não tenho inovação, não tenho mais progresso tecnológico, ou por outro lado, eu prefiro promover a concorrência e então estou também a destruir uma série de incentivos que beneficiariam os trabalhadores os consumidores no curto prazo, que é a possibilidade de aceder a produtos a preços mais baratos, e segundo as próprias empresas, isto parece um paradoxo, as próprias empresas, como estão num ambiente tão competitivo, também deixam de querer investir e tenho simultaneamente uma menor progressão tecnológica a prazo. Portanto, nós vivemos nestes dois extremos. Vivemos num extremo de monopolista único que explora o mercado e cristaliza o futuro. Vivemos num extremo de concorrência excessiva que penaliza o consumidor no curto prazo e, simultaneamente, também não traz inovação nem progresso. Temos um incentivo ao investimento, um incentivo à inovação, a remuneração dos capitais. Portanto, a grande diferença hoje em dia, talvez, Gonçalo, é que hoje, face ao passado, e só porque eu acho que isto é um aspecto importante, é que a maneira de financiar investimento mudou muito. Ou seja, nós hoje temos, paradoxalmente, empresas nas novas tecnologias, isto é uma coisa que nós ainda estamos a aprender a viver, que o investimento é completamente intangível, ou seja, desaparece. No passado, o investimento não é intangível, certo? Se pensar na Standard Oil, o investimento era tangível. Estamos a falar em edifícios, equipamentos, fábricas, tecnologia, coisas que tinham valor de uso alternativo. Hoje em dia não tem. Quer dizer, se pagar uma equipa de, sei lá, de uma Farfetch, que é um bom exemplo que nos passou no passado, e de repente o negócio correr mal, aquilo vale zero porque, de facto, todo o capital que lá estava não tem segunda utilização. E este é um tema interessante que nos está a deixar um bocadinho a todos perplexos, porque a maneira como está a ser financiado o novo investimento é de uma forma completamente, eu diria quase absurda, no sentido em que nós vemos taco a taco, por exemplo, na inteligência artificial, uma Google, uma Facebook, uma Meta, que é Facebook, ou uma Amazon, a competirem em investimento em tecnologias que ainda nem sequer são rentáveis, mas tudo numa lógica de procurar do winner takes all, porque de facto, do ponto de vista tecnológico, um deles permitiria gerir todo o mundo. E aí, sim, a ideia do Gonçalo, uma única plataforma, se calhar hoje em dia, de comércio eletrónico, como por exemplo uma Amazon para o mundo, em tese, permitiria funcionar, certo? Não precisaríamos de duas. A mesma coisa hoje em dia para as tecnologias de telecomunicações, que basicamente aquilo é custo de acesso, não é mais do que isso, não é o custo da operação, é o custo de montar a rede. Só que aí entramos depois com um conjunto das considerações que eu há pouco falei. Portanto, há aqui estas dimensões. E essas outras considerações são um bocadinho agora, invertendo a pergunta, aquele equilíbrio de que o Álvaro falava há pouco entre os dois polos, um bocadinho um conjunto de razões pelas quais se conclui normalmente que, e talvez de forma mais linear nos setores tradicionais, ou nos setores mais industriais e fora do digital, que tem este tema do custo marginal zero, ou da escala potencialmente infinita, uma economia de mercado, na verdade, tende a alcançar resultados globalmente melhores com uma estrutura de oferta diversificada, ou seja, com várias empresas a produzir e oferecer o mesmo produto ou serviço, por contraponto àquela estrutura monopolista que poderia ser, até um determinado limite, aquela que é mais eficiente no plano dos custos. O que é que se, na verdade, para além
dos temas relacionados com a apropriação do excedente por uma empresa demasiado grande e sem concorrentes, no plano dinâmico, que outros resultados vantajosos é que se alcançam, que são de tal forma importantes que podem compensar aquela menor eficiência produtiva em termos de custos? Há um tema que me é particularmente caro, que é o tema da dupla marginalização, certo? Que é um dos temas que surge naturalmente e frequentemente em questões de integração ou de integrações verticais particularmente, mais do que as horizontais, embora elas também possam existir nas integrações horizontais, mas que nas integrações verticais são particularmente válidas. O fenómeno da dupla marginalização é um fenómeno de coordenação da cadeia de valor e é cada vez mais importante nos modelos de negócio novos que não eram no passado. Eu quero dizer que isto é o seguinte: no passado as empresas tinham muito mais operações no seu interior, ou seja, as empresas eram mais complexas do ponto de vista do que é que era gerido internamente. Então, pensar, por exemplo, se eu recuar historicamente, e às vezes vamos ter algumas imagens históricas, se eu recuar historicamente, a indústria têxtil, a empresa era uma coisa verticalizada, que ia desde os tiares de fiação até à peça de produto que saía acabada da fábrica. Portanto, tudo aquilo era gerido dentro de uma estrutura que estava completamente alijada do mercado. Ou seja, a empresa, o que se passava dentro da empresa, eu costumo às vezes dar esta metáfora, a empresa é uma absorção de mercados. Na realidade, quando a empresa faz tudo o que se passa dentro da empresa, não tem nada a ver com o mercado. Ou seja, eu quando chego ao chão de fábrica e digo a um trabalhador que sai da fábrica da máquina A e passa para a máquina B, eu estou a dar uma instrução direta, certo? Portanto, é uma decisão hierárquica, não é uma decisão que resulta do mercado. O mercado foi a contratação que eu fiz dele, depois ele está dentro da fábrica, eu faço dele o que quiser. E por isso, a noção tradicional da empresa é uma noção muito complexa, com muitas atividades no interior que são geridas hierarquicamente. Nós, quando passamos para as empresas modernas são mais simples do ponto de vista deste poder hierárquico. Porquê? Porque, na realidade, eu não dou ordens aos meus trabalhadores. Eu relaciono-me dentro da fábrica, e já vou explicar o que quero dizer com isto, com o meu trabalhador como se ele fosse uma relação de mercado. Ou seja, imaginem o que é hoje a Uber, certo? É uma grande plataforma. Os taxistas ou os condutores da Uber, verdadeiramente, numa acessão tradicional da empresa, seriam trabalhadores da empresa, portanto, seriam trabalhadores da Uber. Eu daria-lhe ordem, ou seja, diria ao tipo que está mais próximo do aeroporto, vai lá buscar o cliente que me está a pedir, mas eu não estou a fazer isso. Eu estou a colocar a minha procura, que é um consumidor à procura de um táxi no aeroporto, entre várias pessoas a dizer quem é que ela quer ir buscá-lo pelo preço mais barato. Ou seja, hoje eu tenho, de facto, na minha empresa, um papel de coordenação, certo? Qual é o tema do passado? O tema do passado é que, no passado, quem recebe a informação do mercado é quem está aos destinos da empresa e, naturalmente, vai ter que descodificar essa informação e passá-la para trás, ou seja, decidir como é que vai produzir, ok? E quando nós temos uma cadeia de valor com muitas sequências, cada passagem para trás é uma interação com o mercado. Ou seja, estou a introduzir mais ruído ainda, certo? O que eu quero dizer com isto é que quando eu tenho várias empresas, é um pouco a história, quem conta um conto acrescenta um ponto. Quando a informação chega ao final da cadeia, já chegou com muito ruído. Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho um cliente à espera no aeroporto, mas se porventura vou ter que ter muitas iterações até chegar ao eventual prestador, vou pôr a minha cadeia atrás já sobreaviso. Vou dizer que tenho 2 clientes para ter 2 táxis disponíveis. Eu faço-me entender? Portanto, basicamente eu estou a acrescentar elos na cadeia de valor que causam um custo. Porque na realidade só precisava ter um taxista, mas estão lá 2 à espera para servir um único cliente. E vocês já se devem ter percebido disso, inclusive, na plataforma da Uber. Quando a gente chega ao aeroporto e liga à plataforma, vê imensos táxis à volta. Quando seleciona um, demora 10 a 15 minutos a chegar, certo. Porque infelizmente só existe um. É uma má experiência. É uma má experiência. Portanto, o que isto quer dizer, isto é, o que eu quero dizer com isto é a realidade, de facto. Na prática, eu estaria à espera que houvesse muitos taxistas à espera, porque na realidade ninguém quer ficar sem stock, ou seja, a Uber não quer ficar sem cliente, certo? E como tal, faria um grande aprovisionamento à cabeça se eu quisesse assegurar o cliente. Hoje em dia fazem estas manigâncias da inteligência artificial, mas na realidade o que eles gostariam de ter era muitos abastecedores atrás, mas eu para ter muitos abastecedores atrás, alguém que vai estar inativo, ou seja, vai perder escala, vai perder operação, certo? A dupla marginalização desaparece quando eu consigo coordenar as coisas direitinho, certo? Em que eu mais ou menos estou a conhecer a procura e não vou investir em excesso nos meus estoques.
Portanto, vou investir apenas o adequado. Se o investimento for feito por terceiros, vou dizer, investo mais porque vou precisar mais do que ti. E isto acontece tipicamente nas relações de integração vertical. Quando eu integro, os fluxos de informação entre as empresas melhoram. Portanto, quando eu integro, faço desaparecer os mercados. Portanto, meto tudo dentro da fábrica. E quando meto tudo dentro da fábrica, este desaparecimento da dupla marginalização permite-me ser mais competitivo. Porque reduz inércias. Consigo eliminar áreas de desperdício ou de redundância que não fazem falta. Claro. Normalmente as pessoas da concorrência falam em dupla marginalização como sendo um duplo lucro, e de facto ele traduz-se num duplo lucro, mas isto é aquilo que normalmente nas economias de escala, nas fusões, se chama sinergias, certo? Ou seja, de facto as sinergias resultam muitas das vezes destes efeitos de cooperação. Portanto, melhor organização e cooperação. E por isso eu diria, a integração tem estas vantagens, que é o tema da dupla marginalização que o Gonçalo estava a mencionar. Junte-se a nós em breve para a segunda parte desta conversa com Álvaro Nascimento, onde continuaremos a explorar as vantagens e os limites da consolidação e o que isto pode implicar para as empresas portuguesas. Voltamos em breve com o próximo episódio do Thinking Competition.